desse aileron baixar e desse aqui baixar e desse aqui subir, né? Digamos que a asa está daqui para frente, tá? Então, esse aqui baixou e esse aqui subiu. O que eu estou fazendo? Eu estou literalmente freando essa asa e essa, se eu der muito comando. Aí eu diminuo a velocidade mais ainda e a asa cai mais ainda. Agora, se eu fizer uma coisa assim, né? Bem de leve, só para realmente não diminuir a velocidade e fazer com que essa pequena deflexão, que vai defletir para baixo, o ar que chega aqui empurre ela para cima, pronto. Acabou a conversa, tá? Eu já consigo dar um pequeno comando para o lado contrário do stall. Agora, o leme não. O leme eu tenho que dar mais, porque o leme, sim, ele não vai me causar stall de asa. Ele vai tentar tirar o planador para direita, né? Fazer esse giro com o planador para a direita. E como eu estou de leve no aileron, eu subindo um pouco a asa, ele consegue fazer isso. Então, ele levanta. Então, isso facilita muito, tá? Você tirar de um stall um aeromodelo que entra aí ou num parafuso ou simplesmente numa espiral descendente. Numa espiral descendente, o aeromodelo em si, como ele fica muito veloz, né, ele anda mais depressa, você ainda pode usar o aileron mais junto com o leme. Mas agora, num parafuso, meu amigo, num parafuso, você tem que não puxar o nariz para cima, deixar ele cair no parafuso girando, tá? E dar todo o leme contrário e esperar, tá? Mas tem que deixar ele mergulhar antes. Se ele estiver aqui virando, o que você vai fazer? Se você der só leme, não vai adiantar muito. Você vai ter que picar um pouco, tá? Ou solta os comandos, literalmente, e todo o comando à direita. Estou falando no avião de verdade. Eu já entrei em parafuso em avião de verdade, né? Só que no início você consegue sair com aileron e leme. Aí, quando você entra, para entrar num parafuso, inclusive, é a coisa mais fácil do mundo. Puxa todo o profundor e dá leme todo para um lado. O aeromodelo ele vai fazer assim e vai começar a girar no eixo, né? Porque o parafuso é o aeromodelo girando no eixo, ou o avião girando no seu próprio eixo, com o nariz ligeiramente para baixo. Agora, para sair dele, você pica, ganha velocidade, leme. Primeiro você leme para o lado contrário, ele para de girar, e aí você mergulha, e aí você sai do mergulho, e aí você se sai do parafuso. Mas não é muito fácil, tá? Eu posso garantir para você que não é agradável. Eu já tive aeromodelo que entrou em parafuso e não saiu, tá? Já vi aeromodelos fazerem isso. Avião é a mesma coisa. Entra em parafuso e sai, até o momento que ele entra e não sai, que é o parafuso chato. É quando ele gira realmente em torno do seu próprio eixo. É muito difícil sair. Muito difícil, tá? Você não consegue sair. Lamentavelmente, a gente teve, vocês tiveram a oportunidade de ver, eu também tive, aquele acidente da Voipés, né? Voe Passaredo. O acidente da Voipés, cara, ele perdeu sustentação e entrou num parafuso chato. Você via que ele não estava girando assim, né? Ele estava girando em torno do próprio eixo. E ali, meu amigo, para sair, muito difícil. Ainda mais com as asas congeladas, aí não tem muito o que fazer, né? Realmente, com gelo nas asas, você perde todos os comandos, perde sustentação, perde tudo. Ali foi horrível, foi uma fatalidade mesmo. Não era para ter acontecido, mas infelizmente, acho que tinha que acontecer, né? Infelizmente. Então, é muito importante você sempre lembrar no seguinte: o leme ele é uma coisa que ele atua sem mexer na aerodinâmica da asa. Então, sempre que você precisar, numa emergência, não mexer na aerodinâmica da asa, tá? No perfil da asa, e quando você mexe no perfil da asa, a coisa acontece feio, né? Então, você usa o leme para tentar primeiro ir tirando e muito de leve na asa. A não ser que você esteja em grande velocidade, aí é outra história. Bom, uma coisa importante também, quando você baixa muito o aileron, tá? O que acontece? Às vezes a asa tende a subir, mas ela está devagar, ela descola a camada aqui, turbilhona, e aí perde sustentação de uma vez. Tá? Isso pode acontecer também. Então, a aerodinâmica é um negócio muito sério, por isso que lá no meu curso eu tenho
aulas de aerodinâmica, para entender como é que funciona uma encrenca dessa, né? Então, vamos lá, vamos para frente. Mais alguma pergunta, pessoal? E aí eu vou falar do grupo propulsor aqui agora. Eu quero comentar sobre isso aqui. Depois de fazer esses voos e analisar direitinho, se não tiver mais nenhuma pergunta... Felipe, respondi a sua questão? Espero ter respondido, tá? Se não respondi, avisa aí. Bom, grupo propulsor. Cara, aqui nós temos uma situação muito, muito, muito importante que eu tenho que mexer aqui. Primeira coisa, vocês viram, voltando a falar do stall, vocês viram a queda da asa para a esquerda. Isso significa duas coisas. Primeiro, o torque entrou em ação e caiu a asa esquerda. O motor vira para cá, caiu a asa esquerda. Né? Para você aí talvez esteja ao contrário. Então, uma coisa que eu preciso acentuar e que eu já fiz diretamente na caverna de fogo é o ângulo de incidência um pouco para a direita e um pouquinho para baixo. Tá? Pouquinha coisa para baixo, pouquinha coisa para a direita. Bom, uma coisa que eu percebi aqui, preciso acentuar o ângulo para a direita e também preciso acentuar o ângulo para baixo, porque em alguns momentos que eu acelerei, ele levantou demais o nariz. E como isso é um planador, tem uma sustentação muito grande, ele não pode fazer isso, tá? Ele não pode fazer isso. Ô, Felipe, eu que agradeço a sua pergunta, viu? Foi muito, muito boa pergunta, excelente para que todo mundo aprenda sobre isso, né? Então, olha aí. Então, duas coisas que eu vou ter que mexer aqui. O ângulo de incidência para a direita eu vou ter que aumentar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar arruelas aqui do lado. Vou ter que aumentar, pôr arruelas na esquerda. O motor calçado ele vai virar mais um pouquinho para a direita. Mas quantas arruelas, Adail? Eu vou ter que colocar e testar. Né? Eu vou começar com uma arruela em cima e nenhuma arruela embaixo. Por quê? Porque aí eu estou mudando o ângulo para a direita e para baixo. Tá? Depois eu vou colocar duas em cima, tá? Duas arruelas em cima e talvez uma embaixo. Porque aí eu fico no meio do nenhuma embaixo e uma em cima, para duas embaixo e duas em cima e uma embaixo. Então eu fico no meio. Mas aí eu vou tentar usar arruelas de tamanhos diferentes. Mas assim, pela minha experiência, eu acredito que uma arruela de parafuso de 1/8, não que a arruela tenha 1/8, mas que usem parafuso de 1/8, talvez seja suficiente eu colocando ela só aqui na parte de cima. Mas pode ser que eu precise colocar também aqui embaixo uma e depois duas em cima aqui nas duas partes de cima. Então não sei ainda. Eu vou ter que testar, mas acredito que com isso eu possa resolver. Mais uma coisa que eu posso tentar mexer é aqui, ó, no ângulo de incidência da asa. Como ele está voando em linha reta quando eu estou dando o motor e quando ele deveria subir com o motor, né? O motor às vezes sobe na hora errada, mas em linha reta ele teria que subir um pouco mais, ele não está subindo. Eu posso talvez mexer um pouquinho na incidência da asa. Aumentar aí 1 milímetro. A parte da frente da asa levantar um pouquinho, então talvez isso já ajude. Bom, então esse é o ponto da incidência do grupo motopropulsor, né? Parte 2. Olha essa hélice aqui, ó, tá? Agora, eu tenho uma outra aqui do lado, também, assim, dobrável, ó, tá? Vamos colocar uma do lado da outra aqui, ó, pelo eixo aqui. Você vai ver que essa da frente, ó, tô bem no meio aqui, tá? Você vai ver que essa da frente é maior. Então, uma coisa que eu vou precisar testar é hélice, tá? É hélice. Essa hélice maior, porque o pessoal fala, não, o motor está fraco, a bateria está fraca. Não, a bateria não estava fraca, o motor não estava fraco. O problema foi hélice. Preciso medir essa hélice, ver quantas polegadas ela tem. Esse motor está falando em hélices de 9 a 10, deixa eu ver aqui, de 9 a 10 polegadas. E eu estou usando uma hélice aqui, seguramente, pelo tipo de avião que eu supus que essa aqui seria interessante. Essa aqui é uma hélice, eu acredito que deve ter 7 polegadas. E essa daqui deve ter 8 ou 9. Eu vou medir antes de colocar.
porque eu queria colocar desse tipo, né, que flete. Eu tenho aí as hélices 10, que se eu colocar aí, eu sei que vai puxar muito, mas elas são rígidas. Elas não são aerodinamicamente boas, elas não fecham quando para, né? Então, posso até tentar voar com elas, mas na hora de pousar o risco de quebrar é grande. E esse não é o problema. O problema é quando ela para de funcionar, porque ela vira um freio, né? Ela vira um freio. Daí o hélice vira um freio, mesmo virando, vira um freio. Vou te dar um exemplo real. Eu tenho um filho, né? Você sabe que é piloto profissional, e nesse momento ele está voando um avião executivo, e esse avião executivo ele tem dois motores turbo hélice de 850 cavalos, cada um. Então, ele estava comentando comigo que quando ele vem para pouso, tem um problema muito sério, ele não consegue. Ele vem para pouso. Normalmente, esse avião tem uma aerodinâmica maravilhosa. Ele vem para pouso numa velocidade tão grande que, trazendo o motor na posição certa, na rotação certa, para aquele ponto de, vamos dizer, do circuito de tráfego de pouso, ou então se preparando para o pouso, levando o avião à condição de pouso, o avião não desacelera. É um negócio de doido. E aí tem um problema. Por quê? Porque se ele reduzir mais, toca um alarme, porque o trem de pouso não foi baixado, é tudo automático isso. E isso assusta os passageiros, entendeu? De repente o cara está lá 200 milhas, vamos dizer, 220 milhas por hora. Na verdade, ele estava voando a bem mais que isso, são 500 quilômetros por hora, né?